mostrando como Deus preserva a sua criatura. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o texto em que Paulo está diante de filósofos atenienses, e ele então discorre Atos 17, nós vamos ver os versículos 24 e 25, em que Paulo, ali diante daqueles deuses, gregos, Paulo mostra que há um único Deus, o Deus verdadeiro, santo, e este Deus que é o preservador da criação. Atos 17, 24 e 25. Vamos ler juntos? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então veja como que Paulo ele é bastante claro, neste ensino de que Deus ele não precisa do ser humano, ele não precisa da criatura, não só do ser humano, mas de qualquer ser, da sua criação. Eles são mais claros, mais ricos do que outros, como é o caso, por exemplo, do Salmo 104. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Vamos ler juntos? 104, 10 a 15. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém. Que texto precioso, E é curioso aqui, porque no versículo 10 diz que Deus, ele rebenta as fontes, Aqui ele está falando das nascentes de água. E aí, olha que interessante, a nascente de água, a nascente de um rio, olha para quantas coisas ela serve. Aí o salmista, ele lista, Ele coloca aqui, olha, cujas águas correm entre os montes. Então, a gente percebe, inclusive, a beleza, Eu não sei os irmãos, mas uma das imagens mais bonitas que nós temos da criação são as cachoeiras, Ver uma cachoeira é uma coisa maravilhosamente espantosa, Especialmente aquelas altas. Então, ali o texto está mostrando também que o nosso Deus, ele é um Deus que ama a beleza da criação. Então, tem a nascente de água, a nascente corre entre os montes, as cachoeiras, e aí essas águas que correm pelos montes, olha só, versículo 11, elas vão ser água para os animais do campo, ela vai produzir a bebida, para esses animais. Os jumentos selvagens matam a sua sede com essa água que cai dos montes. Junto delas, dessas águas, vêm as aves do céu, fazem o seu pouso. Olha que imagem bonita, Quem aqui nunca já viu aquela imagem de um pássaro, de uma águia, um pássaro vindo assim sobre um rio, por exemplo, pegando um peixe, ou no mar ali? Então, o salmista, poeticamente, ele está dizendo, olha, Deus, veja, a água, que talvez a gente olhe assim e não dê nenhum valor, é algo criado por Deus para nos trazer a beleza da criação divina. Por entre a ramagem, ou seja, aquelas plantações junto às nascentes de águas, desferem o seu canto. As aves cantam ali naquele lugar de nascente. Então, veja, é a maravilha da providência de Deus guiando, meus irmãos, toda a sua criação. Deus está, de fato, preservando a sua criação. Vamos ver mais um texto, novamente agora no Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Mateus 5.
versículos 44 e 45. 44 e 45. Olha que interessante o argumento que Jesus utiliza para que nós amemos, inclusive, os nossos inimigos, né? O verso 44, Jesus diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porque isso era o ensino errado, né, que eles tinham. Por isso ele diz: ouvistes o que foi dito. E aí no 44 ele corrige. Vamos ler juntos? Mateus 5, 44, 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha o argumento que Jesus utiliza. O argumento de que a criação, a providência de Deus, ela atinge inclusive os inimigos de Deus, a quem Jesus chama aqui de maus, né? Ou injustos. Quer dizer, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que até mesmo sobre os ímpios ele derrama a sua graça. Esta chuva que está caindo agora, por exemplo, não está caindo só nas casas e nas plantações dos justos, né? Dos crentes. Não, cai em todo lugar, e os justos, os injustos, os maus, os ímpios também se beneficiam. O que é isso? A providência de Deus, Deus governando a criação. E nós vimos lá no texto do Salmo, né? Para serviço do homem. Quer dizer, Deus dá a sua criação para que o homem possa também ter onde comer, de onde tirar o seu alimento, né? De onde manter a sua existência. Então, a providência de Deus, meus irmãos, sobre a criação, ela deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão, porque nós percebemos a boa mão do Senhor guiando todas as coisas. E aí nós voltamos naquele tema que eu tenho falado aqui com os irmãos, que é o perigo da ingratidão, o perigo da murmuração, não é? E é uma coisa muito nossa por causa do pecado, às vezes escolher só aquilo que está ruim para reclamar. E nós nos esquecemos de todas estas bênçãos de Deus, bênçãos incontáveis, né? Como diz lá no Salmo 139, se nós contássemos, nós não conseguiríamos contar, porque elas são mais numerosas que as areias do mar, né? Do que as estrelas dos céus. Nós não conseguiríamos contar, não conseguimos, porque Deus está providenciando a preservação da sua criação. Então nós percebemos, meus irmãos, que a doutrina da providência de Deus sobre a criação deve nos motivar a abandonar esse pecado da murmuração, da ingratidão, nos fazer voltar para o Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que nós temos, não é? Por tudo o que nós somos, pela bondade do Senhor, pela benevolência do Senhor, de Deus conceder todas estas bênçãos a nós, inclusive aos ímpios, inclusive aos maus, inclusive aqueles que desviam o seu coração do Senhor, porque nós também precisamos dessas pessoas. Nós precisamos do alimento. Você não compra no supermercado de pessoas crentes somente. Você não vai a um médico que seja crente somente médicos crentes, né? Você não faz a sua água da Copasa, a sua luz da CEMIG, você não recebe de pessoas que são necessariamente crentes. Quer dizer, nós somos beneficiados também por essas pessoas que são más, ímpias, injustas aos olhos de Deus, são pecadoras. Por quê? Pela preservação do Senhor sobre eles, né? E nós sabemos que, inclusive, a presença da igreja, a presença do povo de Deus neste mundo caído é o que faz Deus preservar o mundo. Lembram-se lá da oração de Abraão em relação a Ló? Senhor, se tiver 10, se tiver 50, se tiver 10, né? Não vou destruir. Porque o Senhor mantém sobre o seu povo esta dignidade. Então, o mundo só não é pior por causa da igreja. E, aliás, este é um impulso para que nós preguemos o Evangelho, né? É um impulso para que nós preguemos o Evangelho, para que a presença da igreja, a presença de pessoas justas, santas, sábias, possa, inclusive, preservar aqueles que são injustos e ímpios,
e fazer com que a soberania da providência de Deus recaia sobre todos nós, inclusive sobre estas pessoas. Há um trecho aqui que o pastor Joel Bick cita, de Calvino, nas suas Institutas, comentando sobre isso, né? Calvino diz assim: pois até que os homens reconheçam que devem tudo a Deus, que são nutridos por seu cuidado paternal, que Ele é o autor de todo o bem deles, que devem buscar nada além dele, até que isso aconteça, eles nunca lhes servirão de coração. Não, a menos que estabeleçam sua completa felicidade nele, nunca se entregarão verdadeira e sinceramente a ele. Então veja, é exatamente o que acontece. A providência de Deus é um meio de pregação do Evangelho. Por isso Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, Paulo fala, olha, o eterno poder, a divindade, as coisas estão aí para mostrar para o homem que Deus existe, que Deus é bom. No entanto, o que os homens fazem? Eles sufocam essa verdade, suprimem essa verdade, estabelecem deuses próprios, negam o verdadeiro Deus e, por isso, acontece esta barbaridade aí. Eles se entregam a todo tipo de promiscuidade, todo tipo de pecado. Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto, a providência de Deus na preservação da criação. E eu quero encerrar esse tópico lendo o texto de Hebreus, capítulo 1. Os irmãos abram lá, por favor, Hebreus, capítulo 1, que associa a preservação das coisas criadas à pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que, como disse Paulo aos Colossenses, todas as coisas foram criadas em Cristo. João nos diz no seu Evangelho que sem Cristo nada do que foi feito se fez. E agora nós lemos aqui em Hebreus 1, versículo 3, a verdade de que a criação ela é sustentada pela palavra do poder de Cristo. Vamos ler então Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí está bom, Então, quer dizer, Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão do ser de Deus, e o que ele faz? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se o mundo permanece como está, é porque Cristo está sustentando o mundo com a palavra do seu poder. Se chove, é porque Cristo está ordenando a chuva com a palavra do seu poder. Se para de chover, é porque Cristo ordenou o paralisar da chuva com a palavra do seu poder. Então nós reconhecemos como cristãos que em Cristo todas estas coisas estão sendo sustentadas. Sem a influência de Cristo, portanto, nós não teríamos a menor chance de manter a existência das coisas como elas são. Então esse é o primeiro aspecto da providência, a preservação. Agora nós vamos ver o segundo aspecto, que é o controle de Deus, o domínio. Deus governando. Lembra que nós estamos falando sobre 3 pontos. A preservação, o governo e a concorrência. Então nós vimos a preservação, Deus preservando todas as coisas. Agora nós vamos ver Deus governando. Ou seja, é o controle de Deus, o controle absoluto de Deus sobre a criação. Deus tem autoridade em Cristo sobre a criação. Nós já vimos aqui em Hebreus, também a respeito disso, porque Cristo ele é aquele que recebe o poder do próprio Deus para executar este governo. Primeira coisa que nós vamos ver aí é o seguinte: o governo de Deus, ele é, meus irmãos, universal. O que significa dizer isso? Significa dizer que Deus controla tudo, absolutamente tudo, desde as grandes nações, os grandes poderes, os mares,
os vulcões, as coisas grandes deste mundo, como também as coisas pequenas, como um vírus. Um simples vírus que passa por uma mutação, Cristo está sob controle deste vírus. Deus controla em Cristo o vulcão, lá da Itália, né? Aquele vulcão que quase sempre entra em erupção lá e para os aeroportos todos, né? Lá da Europa, como também controla os vírus, controla as pulgas, os piolhos, né? E isso não é nada absurdo, porque se nós formos ao Êxodo, Deus controlou piolhos, não foi? Rãs, né? Deus controla todas estas coisas absolutamente. Então, vamos ver aqui inicialmente o Salmo 135. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos ler o 5 também. O 5 e o 6. Vamos lá. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. E aí, os irmãos podem passar os olhos um pouco mais à frente, no versículo 9, por exemplo, versículo 10, olha o que diz aí. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. Percebe? Então, este governo de Deus sobre todas as coisas que Ele mesmo fez, revela o seu controle absoluto. Deus é o autor da sua criação. E se Ele é o autor, Ele é o dono. E se Ele é o dono, Ele tem autoridade, Ele tem soberania. Nós falamos sobre soberania lá atrás, quando tratamos acerca do ser de Deus e das suas perfeições. Agora vamos ver aqui alguns aspectos específicos do controle de Deus, né? Nós estamos vendo que Deus controla universalmente todas as coisas. Mas vamos ver, de uma maneira mais específica, alguns aspectos, né? Por exemplo, Deus controla o clima. O clima. Calor, frio, sol, chuva. Vamos ver o Salmo 147, está aí pertinho, onde os irmãos abriram. Salmo 147, versículos 15 a 18. Vamos ler? 147, 15 a 18. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Olha só. Então, o governo de Deus sobre o clima. Deus manda chover, chove. Manda nevar, neva. Manda fazer calor, faz calor. Né? Deus governa o clima. Deus governa também, meus irmãos, plantas e animais, né? Os outros seres vivos, além do homem. Né? Vamos ver, por exemplo, aqui, Jonas, livro do profeta Jonas. Tem vários textos, meus irmãos, mas por uma questão de economia de tempo, né? Então eu vou citar apenas um ou dois de cada tópico, lembrando os irmãos que quando a gente for tratar deste mesmo aspecto, né, lá na escola dominical, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Jonas, capítulo 1. Nós vamos ver, por exemplo, aqui o versículo 17, que é quando a baleia, né,
A baleia. É brincadeira, né? Porque o pessoal fala baleia. Quando o grande peixe, né? Nós não sabemos se era baleia, cachalote, se era um tubarão, o que era. Mas o grande peixe, né, como está dito aí, ele cospe, né? Vomita Jonas. Então, isso mostra o poder de Deus sobre os animais. Vamos ler juntos? Jonas 1:17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí nós vamos ver agora o versículo 10 do capítulo 2. Vamos lá? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Deus tanto fez com que o peixe engolisse, quanto fez com que o peixe expelisse, né? Deus governando os animais. E também as plantas. Aqui mesmo em Jonas, nós vamos lá no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 6. O iniciozinho do versículo 6. Vamos ver? Jonas 4, 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Está vendo? Então Deus fez nascer a planta para que cumprisse um propósito. Está dizendo aí, para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Mas aí depois, no versículo 7, olha o que diz. Mas Deus, no dia seguinte, enviou o quê? Um verme que matou a planta. Então Deus, ele controla animais e vegetais, animais, plantas, né, do modo como ele quer, porque ele tem controle sobre estes seres. Deus também controla, meus irmãos, as nações. Nós já vimos isto lá no Salmo que lemos, mas vamos ler agora no profeta Daniel. Profeta Daniel, nós vamos ver o capítulo 4, versículo 17. Daniel 4, 17. Vamos ler? Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Olha que texto importantíssimo, né, para que nós discutamos na época de eleições, né? É Deus quem escolhe. Deus quem escolhe. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, né? Em concorrência com as ações dos homens. Deus permite que muitas vezes nós erremos para que sejamos, por exemplo, corrigidos, sejamos perseguidos, quem sabe. Mas quem coloca lá efetivamente é Deus. Quem tira e quem põe é Deus, como está aqui no profeta, né? Para que saibam que é o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens. E é Ele quem dá, e ao mesmo tempo é Ele quem tira. E Ele coloca lá quem Ele quer. Pode ser uma pessoa bastante humilde, que talvez nem tivesse liderando as pesquisas, né? E Deus coloca ali aquela pessoa, porque Ele governa as nações. Quarto lugar, Deus governa também sobre os eventos de cada vida humana. Com isto, nós queremos dizer que Deus não está apenas governando as pessoas em geral. Deus está governando a irmã Beth, uma pessoa específica, uma vida específica. Deus está governando o André, o Levi, a irmã Luciana. Deus está governando pessoa, a vida específica, uma vida específica. E isso é muito interessante, porque isso nos dá o consolo de que você pensa assim, mas o mundo tem bilhões de habitantes, né? Será que Deus está preocupado com a minha situação, está ouvindo a minha oração? Nós estamos aqui ajoelhados neste lugar, será que Deus tem tempo, né? Eu já disse aos irmãos que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, alguém fez um pedido de oração e o pedido
Era uma coisa simples assim, né? E alguém falou, você acha que Deus vai perder tempo com esse... Isso aí é coisa pequena, né? Deus tem coisa mais importante com que se preocupar, né? E, infelizmente, embora talvez a gente não diga isso, mas, quem sabe lá no fundo do coração a gente acaba pensando isso mesmo, né? Eu não vou pedir isso para Deus, é uma coisa tão pequena, né? Mas a providência de Deus nos mostra o governo de Deus sobre cada detalhe da vida humana, né? Cada detalhe. Então, não se acanhe em conversar com Deus na sua oração sobre qualquer assunto, ainda que os outros pensem que aquilo é de menor importância. Deus, Ele atende a sua menor petição, seu menor desejo, Ele ouve, né? Se Ele vai atender ou não, aí é a história dele, mas Ele ouve você porque Ele está disposto a isso, a cuidar de cada vida humana. E eu quero então levar os irmãos lá para Êxodo, capítulo 4, verso 11. Êxodo 4, verso 11. Êxodo 4, verso 11. Vamos ler, meus irmãos, juntos? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Interessantíssimo isso, né? E até para relacionar com a live que nós fizemos na segunda-feira sobre o autismo, né? A irmã Laís, que participou conosco, fez essa afirmação. Ela falou, olha, Deus fez os autistas. Deus é o Criador. Então, se Ele permite, né, que uma criança nasça com autismo, isso é parte da criação, Ele fez isso. E aqui esse texto é muito claro, né, porque não foi Ele que fez o mudo, não foi Ele que fez o surdo, né, não é Ele que dá visão, não é Ele que torna alguém cego. Aqui mostra um controle específico de Deus para cada criatura. Cada criatura. Então, isso mostra, meus irmãos, que não há pessoa que não esteja debaixo do propósito de Deus. Mas por que Deus permitiu que meu filho nascesse desta forma? Ora, Êxodo 4, 11. Deus faz o que quer. Aquela pessoa é dele. Ele quem criou. Às vezes nós não vamos entender mesmo o propósito de Deus e às vezes o próprio Deus não está muito preocupado se nós vamos entender ou não, porque Ele quer cumprir o propósito dele. Às vezes nós não vamos entender mesmo. Por isso nós precisamos cultivar, né, a mansidão, como eu falei para alguns irmãos hoje à tarde, né? A mansidão é esta capacidade dada pelo Espírito Santo de nos fazer obedientes à vontade de Deus. O manso não é aquela pessoa que sonsa, né? A gente acha que mansidão é sonsura, né? Aquela pessoa que não fala nada. Não. Manso é uma pessoa obediente. É uma pessoa que ouve a palavra de Deus e obedece. Ela se corrige, ela fala, tá bom, Senhor, o Senhor falou, eu vou. Isso é mansidão, né? E a mansidão, ela nos leva a compreender a vontade de Deus. Por isso, bem-aventurado os mansos. Depois, meus irmãos, Deus controla cada aspecto, né? Deus também controla o coração do homem. Deus não é apenas soberano sobre as ações do homem, mas Ele controla o coração do homem. E os irmãos sabem, né, nós temos já falado aqui, que a palavra coração na Bíblia significa o centro de todas as nossas decisões, né? O que nós sentimos, o que nós pensamos, né, os nossos afetos. Então Deus inclina o coração do homem, a vontade do homem, de acordo com a soberania dele, né? Vamos ver um texto que trata disso? Provérbios 21, 1.
Provérbios 21, 1. Vamos ler. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Interessante, né? O irmão Edson fez até o movimento do rio. É isso mesmo. Ribeiros de água, né? Pensa naquele rio ali, aquele canal, aquela nascente, vai escorrendo a água ali, e Deus está dirigindo, né? Deus está colocando o caminho mesmo. Deus inclina o coração. Então, quem fez Faraó resistir a Moisés? Deus. Deus. O próprio texto diz isso, né? Deus fez com que Faraó resistisse. Quem fez com que o povo se rebelasse contra Jesus a ponto de levá-lo à morte? Deus. Por isso, Pedro, lá no sermão, famoso sermão do Pentecostes, né? Pedro fala, ali se cumpriu o desígnio de Deus, né? Ele fala, conforme a presciência de Deus, vocês o mataram. Então, ali mostra os dois aspectos da responsabilidade do homem, mas do governo soberano de Deus. Deus usa, inclusive, os erros humanos para executar a sua vontade. É o caso, por exemplo, dos irmãos de José. Eles erraram? Claro que erraram. Pecaram contra José, contra Jacó, contra Deus, né? Contra os demais irmãos, contra o povo. Mas Deus usou esse erro para cumprir a sua vontade. Nós vamos falar um pouco disso mais no terceiro ponto, que é o aspecto da concorrência. Mas o fato aqui agora é que Deus controla o coração. Deus inclina a vontade do homem. O pastor Joel Bick diz aqui o seguinte: todas as boas decisões que as pessoas tomam vêm da sabedoria de Deus. Olha o que diz Provérbios 8, 15. 15 e 16. Vamos ler? Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, os irmãos veem que o coração desses reis, príncipes, juízes, são inclinados pelo Senhor. Todas as nossas decisões tolas, diz o pastor Joel Bick, estão sujeitas ao controle de Deus. Até mesmo a tolice, né? Como eu falei, a rejeição. Então, o que os nossos governantes fazem, as decisões que o Congresso Nacional toma, o presidente da República, os juízes do Supremo Tribunal Federal, todas estas coisas não fogem, meus irmãos, ao controle soberano de Deus no coração desses homens. Quem governa o coração do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes é Deus. Quem governa o coração do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é Deus. Deus governa os corações desses homens. Como ribeiros de águas, Deus inclina os corações deles. Então, por isso, olha só, por isso Paulo, lá em Romanos 13, escreve: toda a autoridade foi constituída por Deus. E nós devemos fazer o quê? Orar por essas autoridades. Porque a autoridade, ela é instituída por Deus por várias razões. Uma delas, inclusive, é pesar a mão sobre o povo. Muitos reis foram colocados em Israel e em Judá, não é? Para punir o povo, para que o povo pudesse sentir a poderosa mão justa de Deus castigando, disciplinando, não é? Então, quem sabe o que nós temos vivido, né, não só no Brasil, mas em outros países, não seja exatamente uma forma de Deus também nos disciplinar como povo, como igreja, e nos fazer voltar os seus olhos para Ele. Eu quero ainda ler dois textos nesse aspecto, porque eu acho que ele é bem significativo para nós, e aí eu encerro com eles, porque não vai dar tempo de nós
fecharmos aqui os 3 pontos, a gente deixa para o próximo estudo a conclusão deste e o terceiro ponto, que é a concorrência. Então, vamos fechar com esses 2 textos. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Olha só, vamos ler, 2 Samuel 17, 14. Vamos ler juntos. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Olha que interessante. Deus mesmo afastou a possibilidade daquele povo ouvir um conselho bom, o conselho de Aitofel, que era um conselho bom, só para que o mal viesse sobre Absalão. Isso, meus irmãos, é um negócio assim que causa temor na gente, né? Porque Deus, às vezes, e nós vamos ver isso em vários momentos da história da igreja, inclusive, e eu tenho muito temor em relação a isso, porque, às vezes, até mesmo lideranças, né, da igreja, não lideranças nacionais, como nós estamos vendo aqui, né, mas lideranças sobre a igreja, pastores, presbíteros, né, às vezes Deus faz com que isso aconteça sobre determinada igreja, lidere um conselho, um pastor, que está ali para fazer isto. Às vezes, trazer o mal ao próprio povo, né, para que o povo possa ser disciplinado no sentido de perceber, e não é raro, infelizmente, a gente vê isso. Quantas igrejas por aí sofrem, né, não crescem, se dividem, têm problemas, porque tem lideranças más, né? Lideranças que não são conforme as instruções da palavra do Senhor. E Deus faz isso. Deus coloca, às vezes, maus líderes para que a igreja possa perceber a disciplina do Senhor, né? Então, às vezes, a gente precisa estar muito atento quanto a isso, para que não sejamos instrumentos de Deus, né, nessa ação de Deus de, às vezes, trazer o mal, né, para nós mesmos por causa de nossa desobediência. E, por último, irmãos, o texto de 1 Reis 12, versículo 15. 1 Reis 12, 15. Aqui é aquele texto, né, de Roboão e Jeroboão, quando houve a divisão do reino, e diz o texto do versículo 12 aí, que Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Aqui ele estava pedindo um conselho do que ele deveria fazer com o povo, né? Então, ele pediu conselho aos mais velhos, está lá no versículo 7, e depois ele pediu conselho aos mais jovens, versículo 14. Segundo o conselho dos jovens, o conselho diz: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Os sábios tinham falado com ele: rei, não vai dar certo. Se o senhor colocar mais imposto sobre o povo, vai ter problema. Deixa como está, não vamos pesar os impostos. Para que voltar com CPMF, DPVAT, essas coisas? Não compensa, vai pesar, o povo vai... Não, eu vou piorar a situação, eu vou fazer isso mesmo, né? E aí, o que ele fez aqui? Ele ouviu o conselho lá. Vamos ver o versículo 15, ler juntos? O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o sionita, a Jeroboão,
filho de Nebate. Está vendo? Então, quem é que fez com que o rei ouvisse um mau conselho? O Senhor. Então, meus irmãos, olha, este princípio é importantíssimo. Não há homem que esteja alheio ao governo do Senhor. Deus governa todos os corações dos homens, todos. Todos. E todos fazem aquilo que Deus quer. Deus não frustra, ou melhor, os homens não frustram os planos de Deus. Os homens não são capazes de frustrar o decreto do Senhor. Tudo o que acontece, portanto, está determinado por Deus. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Não quero avançar muito o horário, e vou fazer apenas, então, um breve resumo do que nós vimos. Nós estamos tratando da providência de Deus, que é o ato de Deus, pela sua sábia, santa e poderosa vontade, governar todas as coisas. Hoje nós vimos que Deus governa por meio da preservação da sua criação, Deus preserva a sua criação viva, e vimos, até esta parte, que Deus também domina. Ele não apenas preserva, mas ele domina, ele tem autoridade, ele controla. E aí nós vimos, o controle absoluto sobre todas as coisas, o controle sobre o clima, sobre as plantas e animais, sobre as nações, sobre os eventos de cada pessoa, de cada vida, e agora nós finalizamos sobre o coração dos homens. No próximo estudo, a gente continua mostrando o governo de Deus sobre Satanás, sobre o pecado, sobre as hostes celestiais, E aí a gente caminha para fecharmos esse primeiro tópico da providência de Deus e da maneira como Ele sabiamente governa todas as coisas. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta ou algum comentário que os irmãos queiram fazer?